Boa noite, nobres colegas, população que nos assistem pelas redes sociais. Sob a proteção de Deus e a venda no legal, declaro aberta a 38ª sessão ordinária legislativa do ano de 2023. Peço à segunda secretária, vereadora Fabiane Calimã, que faça a leitura da ata da sessão anterior para análise do plenário. Boa noite a todos os vereadores aqui presentes. Boa noite. Boa noite a toda a população que nos acompanha pelas redes sociais. Ata da 37ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Cristianópolis. Aos 28 dias do mês de novembro de 2023, às 18h08, no plenário da Câmara Municipal de Cristianópolis, encontram-se presentes os vereadores Paulo Lemos, presidente, Renato Tuma, primeiro secretário, João Vitor, vice-presidente, José Carlos, Aécio Cunha, Leide Fernandes e Daniel Araújo. Ausência dos vereadores Fabiane Calimã, segundo secretário, e Marcos Machado. É dado início aos trabalhos sob a presidência do vereador Paulo Lemos, que, sob a proteção de Deus e havendo número legal, declara aberta a sessão. Com a ausência da segunda secretária, vereadora Fabiane Calimã, o presidente Paulo convida o vereador José Carlos, suplente da segunda secretária, para compor a mesa e fazer a leitura da ata da sessão anterior, que foi lida e aprovada pelos presentes. O vereador João Vitor faz a leitura bíblica de Salmo 142. Franqueada a palavra ao plenário, o vereador Renato Tuma faz uma nota de repúdio à empresa Equatorial pela má prestação de serviço no município, pois o setor Adolfo de Castro chegou a ficar 14 horas sem energia e pede que, se possível, as autoridades maiores tomem providências. Com a palavra, o vereador João Vitor parabeniza o Executivo pelo convênio Agricultura Solidária, firmando com o governo do Estado que distribui uma cesta de alimentos, como doce de leite, queijo, carne de porco, verdura e ovos, para a população de baixa renda que estão no Cade Único. E estes alimentos são comprados dos produtores locais, que fazem parte da agricultura familiar. E fala também sobre as moradias, que agora serão 150 moradias que entrarão no programa Minha Casa Minha Vida, para pessoas com renda de até R$ 4.400. E 100 moradias a custos zeros do programa para ter onde morar. Passando para a ordem do dia, o presidente Paulo consulta o plenário sobre matérias que não foram pautadas, para entrarem na ordem do dia, que são a apresentação do projeto de lei número 025/2023, que trata sobre o Código de Postura do município, e a vocação dos projetos de lei número 021/2023, que trata o Refis, e o número 023/2023, que trata do programa da reforma de moradias. Com o consentimento do plenário, as matérias entraram em pauta. Assim, o vereador Renato Tuma faz a leitura da ordem do dia, começando pelos projetos de leis para apresentação, sendo eles projeto de lei do Executivo número 025/2023, institui o novo Código de Postura do município de Cristianópolis e dá outras providências. O projeto de lei do Executivo número 24/2023 autoriza o Poder Executivo Municipal a doar bens imóveis de sua propriedade para habitação de interesse social às famílias de baixa renda e dá outras providências. Seguindo, foram lidos os requerimentos de avocação dos projetos de lei número 021 e 023, despacho número 055/2023, considerando que o prazo para emissão do parecer das comissões permanentes de Constituição e Justiça e de Finanças, Orçamento e Economia já expirou. Contado do despacho para as comissões permanentes, número 047/2023, notificadas em 14 de novembro do corrente ano. Utilizo as prerrogativas expostas no inciso do artigo 148 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cristianópolis para avocar o projeto de lei do Executivo número 021/2023, que institui o Programa de Recuperação Fiscal de Cristianópolis, Refis Municipal. O requerimento foi aprovado e assim o projeto entrou em pauta para votação em primeiro turno. Despacho número 054/2023,
considerando que no prazo para a emissão do parecer das comissões permanentes de Constituição e Justiça e de Finanças, Orçamento e Economia já expirou, contando do despacho para as comissões permanentes número 49/2023, notificados em 14 de novembro do corrente ano, utilizo as prerrogativas exposto no inciso 1 do artigo 148 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cristianópolis, para avocar o projeto de lei do Executivo número 023/2023, que cria o Programa Municipal para a Reforma de Moradias de Famílias em Condições de Vulnerabilidade Social, na forma que especifica. O requerimento foi aprovado e assim o projeto entrou em pauta para votação em primeiro turno. Dando continuidade, foram lidos os projetos de lei para votação em primeiro turno, sendo eles: projeto de lei do Executivo número 21/2023, institui o Programa de Recuperação Fiscal de Cristianópolis, Refis Municipal. Não houve discussão e o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 23/2023, cria o Programa Municipal para a Reforma de Moradias de Famílias em Condição de Vulnerabilidade Social, na forma que especifica. Não houve discussão e o projeto foi aprovado por 5 votos favoráveis. Os vereadores João Vitor, Daniel, José Carlos, Leide, Renato e o vereador Aécio se absteve de seu voto. Dando continuidade, fez-se a leitura do projeto para votação em segundo turno. Projeto de lei do Executivo número 22/2023, sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos dos artigos 37, inciso 2 da Constituição Federal. O projeto foi discutido e foi feito pedido de correção no autógrafo de lei no artigo 5º para mudar a redação da chefe do Poder Executivo por do chefe do Poder Executivo. O projeto foi aprovado por 5 votos favoráveis dos vereadores João Vitor, Daniel, José Carlos, Leide, Renato e um voto contrário do vereador Aécio. Encerradas as matérias em pauta, o presidente agradece a presença de todos e encerra a sessão às 18h45, Cristianópolis, 28 de novembro de 2023. Ato em votação. Os vereadores se concordam, permaneçam como estão. Ata aprovada. Dando sequência aos nossos trabalhos, peço ao vereador João Vitor que faça a leitura bíblica. Senhor presidente, muito boa noite. Boa noite aos colegas presentes. Boa noite também à população de Cristianópolis que nos assiste pelas redes sociais. Hoje leremos Salmos 144. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio, meu libertador, meu escudo, aquele que confio e quem me submete ao meu povo. Amém. Continuando os nossos trabalhos, a palavra está franqueada ao plenário. Palavra com o vereador João Vitor. Novamente, boa noite aos senhores. Obrigado pela lembrança, vereador Renato Tuma. Mais uma excelente notícia aqui para as pessoas de Cristianópolis. Vai ser mais voltada para a área da zona rural, né? Chegou uma retroescavadeira Zera, patrola? Motoniveladora, perdão, nome correto, motoniveladora Zera, que foi emenda da deputada federal Flávia Moraes. Quero aqui agradecer a deputada Flávia Moraes e agradecer também ao empenho dos vereadores, o empenho da senhora prefeita e da deputada Flávia em buscar mais esse benefício e entregar para a nossa cidade. Tenho certeza que vai ser muito bem utilizada aqui no nosso município. Excelente notícia para vocês, mais uma.
Peço ao primeiro secretário, o vereador Renato Tuma, que faça a leitura das matérias em pauta. Boa noite, nobres colegas. Boa noite. Boa noite às pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Assunto: a vocação do projeto de lei executivo número 24/2023. Despacho número 59/2023, considerando que no prazo para a emissão do parecer das comissões permanentes de Constituição e Justiça e de Finanças, Orçamento e Economia já expirou, contado do despacho para as comissões permanentes número 56/2023, notificadas em 28 de novembro do corrente ano, utilizo as prerrogativas expostas no parágrafo 1º do artigo 148 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cristianópolis para avocar o projeto de lei legislativo número 24/2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a doar bens imóveis de sua propriedade para habitação de interesse social às famílias de baixa renda e dá outras providências. Cristianópolis, aos 5 dias do mês de dezembro de 2023. Requerimento em votação. Vereador João Vitor. Favorável, senhor presidente. Vereadora Leide Fernandes. Vereadora Fabiane. Favorável. Vereador José Carlos. Favorável. Vereador Renato Tuma. Favorável. Requerimento aprovado. Pode seguir com a matéria, então. Votação em primeiro turno do projeto. Projeto de lei para votação no primeiro turno, projeto de lei do Poder Executivo número 24, de 27 de novembro de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar bens imóveis de sua propriedade para habitação de interesse social às famílias de baixa renda e dá outras providências. Projeto de lei em discussão, primeiro turno. Não há quem queira discutir. Seu voto, vereador João Vitor. Favorável, senhor presidente. Vereadora Leide Fernandes. Favorável. Vereadora Fabiane. Favorável. Vereador Renato Tuma. É mais um projeto, senhor presidente e nobres colegas, que ajuda muito as pessoas de baixa renda. Sou favorável. Vereador José Carlos. Favorável. Projeto de lei foi apresentado a essa casa no dia 28 de 11 de 2023, votado em primeiro turno na data de hoje, voltará nas próximas sessões para ser discutido e votado em segundo turno. Projeto de lei para votação do segundo turno, projeto de lei de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 23, de 13 de novembro de 2023. Cria o Programa Municipal para a Reforma de Moradias de Famílias em Condição de Vulnerabilidade Social, na forma que especifica. A prefeita do município de Cristianópolis, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o Programa Municipal para a Reforma de Moradias de Famílias em Condição de Vulnerabilidade Social, cujo objetivo principal é proporcionar melhores condições de moradia à população de baixa renda do município de Cristianópolis, Goiás, bem como inserir de maneira mais ampla e efetiva seus beneficiários em atividades comunitárias e sociais do município, atendendo famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, com inscrição atualizada e regular no Cadastro Único para Programas Sociais. Artigo 2º. O programa que trata o artigo anterior consistirá na implementação pelo poder público de diversos benefícios à população de baixa renda, por meio da promoção do acesso à moradia digna, visando incentivar a fixação de suas residências no município. Artigo 3º. Para fins de implementação do programa em questão e a critério do Poder Executivo Municipal, a reforma de casas populares poderá ser realizada através de programa regulamentado pelo Poder Executivo com critérios objetivos e atendimento prioritário às necessidades sociais, devendo constituir temporalidade de domicílio, renda familiar, situação de vulnerabilidade social, filhos menores, idosos, mães solteiras. Artigo 4º.
Para execução do programa, o município poderá adquirir materiais, observada a legislação vigente e o limite de R$ 2.500 por beneficiário ou beneficiária. Artigo 5º. A execução deste programa poderá ser realizada diretamente pelo Executivo Municipal ou concessão de cheque reforma à pessoa física beneficiária, observada a prestação de contas da aquisição de materiais e contratação de serviços. Artigo 6º. Para ter acesso ao programa, ficam estabelecidos os seguintes requisitos de elegibilidade. Inciso 1º, residir no município há no mínimo 5 anos. Inciso 2º, estar cadastrado no Cadastro Único para Programas Sociais do município, validado e atualizado. Inciso 3º, parecer técnico social favorável. Inciso 4º, renda familiar da totalidade dos residentes no imóvel não superior a R$ 2.500. Artigo 7º. Compete ao Poder Executivo Municipal a fiscalização na execução do programa, juntamente com os órgãos de controle interno e externo. Artigo 8º. A família beneficiada com o programa assume responsabilidade pelo benefício recebido através de termo de responsabilidade e termo de recebimento, expedidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social, que será assinado pelos beneficiários. Artigo 9º. Compete à Secretaria Municipal de Assistência Social a análise dos documentos de cadastros, fiscalização, classificação, acompanhamento e a execução do programa de reforma instituído através desta lei. Artigo 10º. O beneficiário direto ou indireto que descumprir as normas estabelecidas, que utilizar-se de informações falsas para beneficiar-se ou que prestar informações equivocadas para obter vantagens, ficará impedido de receber novos benefícios pelo prazo de 5 anos, além de ser obrigado, sob as penas da lei, a devolver ao município o bem recebido com todos os custos e valores despendidos pelo ente público. Artigo 11º. Esta lei poderá ser regulamentada por decreto do Poder Executivo Municipal. Artigo 12º. Para fazer frente às despesas decorrentes da aplicação da presente lei, serão utilizados recursos consignados no orçamento municipal vigente e futuros. Artigo 13º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições encontradas com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024. Gabinete da Prefeita do município de Cristianópolis, Estado de Goiás, aos 13 dias do mês de novembro de 2023. Projeto em discussão. Senhor presidente, tenho total certeza que o projeto em questão é imbuído, mais um dos projetos imbuídos de ajudar a população de Cristianópolis. Nós, aqui dentro, a boa parte de nós vereadores, também fizemos isso aqui ao longo do nosso mandato, sempre com o intuito de ajudar a nossa população. Foi o que nós fizemos aqui, né? Trabalhando unido, com o intuito de ajudar a nossa população. Só que o projeto, o jurídico da casa estava me orientando, que ele teria, para não conter vício, ele teria que ter os efeitos dele para 2025. Então, nesse sentido, com o respaldo jurídico, a orientação jurídica da casa, eu gostaria de propor uma emenda onde substitui o artigo 13 para esse projeto ter os efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025, para que nós não possamos ter um projeto viciado e assim prejudicar a nossa população. Nunca foi nosso intuito e nunca vai ser, né? Então a emenda está em minhas mãos, entrega ela, Vossa Excelência. Como o projeto recebeu essa emenda, a emenda será encaminhada às comissões para dar seu relatório e os procedimentos, e o projeto voltará na próxima sessão para ser votada a emenda e o projeto. E não havendo mais matéria para a ordem do dia, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão ordinária.